noite a todos. O meu nome é Gabriela Hartmann, eu sou residente em Medicina Veterinária do Coletivo pela Universidade Federal do Paraná e eu estou cursando a disciplina de Medicina Veterinária Legal 2 e vim apresentar um resumo do artigo Exame de Corpo de Delito em um gato, vítima de ferimento por arma de fogo, que é um relato de caso. Esse relato de caso, então, ele foi escrito pelo pessoal de Botucatu e ele foi publicado no Journal of Forensic Research no ano de 2017. Aqui eu trouxe o cabeçalho do artigo. Maus tratos é definido como uma ação consciente que causa dor e sofrimento ao animal. E no Brasil, maus tratos eles são considerados crime de acordo com a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98, que a gente vai comentar aqui algumas vezes. E o papel do médico veterinário é essencial no reconhecimento de casos de maus tratos e traumas não acidentais, assim como a tomada de decisão e de medidas quando enfrenta uma situação suspeita. Então, o médico veterinário ele tem que saber reconhecer essas lesões, assim como reconhecer elementos que comprovem a chance de abuso. E se essas lesões elas batem com o que o tutor está relatando, se o animal ele apareceu no consultório muitas vezes com as mesmas lesões no mesmo ano ou num período de tempo, se outros animais da mesma casa apareceram com lesões semelhantes ou até apareceram mortos, e também reparar bastante na postura do tutor na hora do atendimento. Então aqui eu trouxe o artigo 32, né, da Lei de Crimes Ambientais, que diz que praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, é configurado como crime. E a pena é detenção de 3 meses a 1 ano e multa, sendo que isso pode ser agravado, né? A pena ela pode ser aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorrer a morte do animal. E agora parece que está em tramitação, né, que essa pena seja aumentada até. Então, a presença de lesões corporais muitas vezes pode ser acidental e muitas vezes pode ser enquadrada como crime se for detectado que foram traumas não acidentais. Aqui eu trouxe essa imagem que eu acho bem legal para falar um pouco sobre a teoria do elo, que é a teoria que diz que os maus tratos aos animais eles podem estar integrando uma complexa rede de violência, sendo que essa violência pode ser violência doméstica, violência interpessoal, né, contra crianças, idosos, qualquer pessoa mais vulnerável, e pode até ser usado para detectar precocemente algum transtorno de personalidade, né, social, como psicopatia, sociopatia em crianças e adolescentes. No Brasil, muitos estudos já saíram demonstrando que os gatos são as principais vítimas de maus tratos. E isso é correlacionado com o formato dos animais e com as características comportamentais desses animais. Em 2012, esses dois autores, que eu prefiro não falar o nome para não falar errado, em um artigo, eles determinaram uma combinação de fatores deve ser utilizados para que a suspeita de um caso de maus tratos seja levantada. Primeiro, né, quando o tutor desconfia que o animal está sofrendo maus tratos, seja por um vizinho, seja por alguém da mesma casa, histórico de violência doméstica naquela casa, histórico inconsistente com as lesões percebidas, né? Um histórico incompleto, o tutor não quer falar muito, não quer detalhar o que aconteceu, a postura do tutor e a do animal, né, na hora da consulta, se o animal está demonstrando medo do tutor, se ele fica se lambendo, bocejando, né? O tipo de lesões encontradas, se são lesões que podem ser, que pode se desconfiar que é um trauma não acidental, muitas lesões, lesões com que tu vê que são de tempos diferentes, né? Uma lesão mais cicatrizada, uma mais recente, lesões que se repetem em diferentes períodos, se é uma família que aparece
frequentemente por essas lesões no consultório. Outros animais da mesma casa que têm essas lesões corporais ou que apareceram mortos, e a situação socioeconômica dos tutores também. E é muito importante que os médicos veterinários eles tenham sempre uma luzinha que acenda, né, quando se deparam com uma situação daquelas, e que tenham conhecimento suficiente para tratar corretamente esses casos, tratar corretamente esses animais vitimizados, assim como orientar os tutores e, se for o caso, encaminhar o caso para autoridades. Então, o ferimento por arma de fogo ele é um crime com alta prevalência na medicina veterinária legal, e noções de balística elas são sempre de grande contribuição para esse caso. Lembrando que a balística é a ciência que estuda o movimento dos projéteis, né, o comportamento do projétil dentro da arma de fogo, assim como no exterior da arma de fogo, a trajetória desse projétil, o impacto, as marcas que ele deixa. E aqui eu botei uma nuvenzinha para lembrar que a característica do projétil, a cinética absorvida pelo impacto e o tecido-alvo determinam a gravidade da lesão. O atendimento, então, a esse animal que chega com um ferimento por arma de fogo começa pela abordagem ao paciente traumatizado, né? O veterinário ele tem que fazer o exame desse animal e fornecer suporte à vida, né, se for necessário, determinar o estado clínico, determinar se é uma prioridade e o prognóstico dessa lesão. Então, depois dessa abordagem inicial, deve ser feita a abordagem direcionada aos órgãos afetados, né, após a estabilização. Então, o relato de caso que o pessoal de Botucatu relatou é que é de um felino de 3 anos, macho, castrado, que foi resgatado das ruas pelo seu tutor. E esse animal ele fugiu por 2 dias, e quando ele retornou foi observado uma lesão, né, que eu botei lesões, mas uma lesão por instrumento pérfuro contundente no membro torácico direito, e o animal estava claudicando. No exame clínico foram detectados parâmetros normais. No exame ortopédico foi evidenciada a presença de crepitação, e no exame radiográfico foi observada uma substância radiopaca na musculatura entre o rádio e a ulna. Então, aqui na primeira imagem, a gente pode observar esse ferimento, né? Aqui é o orifício de entrada do projétil. E aqui é a lesão após a cirurgia de remoção desse projétil. Aqui está o raio-x, né? E aqui a gente pode perceber, entre o rádio e a ulna, a presença desse projétil. A cirurgia, então, ela foi bem sucedida na retirada do projétil, assim como o pós-operatório, que foi de 10 dias, e a recuperação do animal. A discussão do artigo, então, é que os gatos eles são animais com hábitos peculiares, e é de responsabilidade do tutor zelar pelo seu animal. Então, assim, muita gente tem na cabeça que o gato ele não pode ficar fechado dentro de casa, que ele tem que dar a voltinha dele, tem que ter vida livre. Mas a gente tem que lembrar que quando os animais têm vida livre, eles estão sempre sujeitos a passarem por esse tipo de situação, né? Que é uma situação de maus tratos, que é uma situação, de certa forma, de negligência do tutor por omissão de cuidado, né? Uma guarda irresponsável deixar esse animal dar as voltinhas dele sem supervisão. O médico veterinário, então, ele tem que saber diferenciar crime de acidente, né? E correlacionando o reconhecimento das lesões com o conhecimento em medicina veterinária forense. E se for detectado que foi um trauma não acidental, esse caso ele deve ser passado para as autoridades locais, para que seja feito um inquérito com o intuito de localizar o responsável pelo ato. As lesões encontradas no animal, se elas corresponderem
elas corresponderam a um ferimento por arma de fogo, o que é considerado um crime, né, que pode ser enquadrado nessa lei de crimes ambientais. E o papel do médico veterinário numa situação dessas é guiar o tutor em relação à conduta a ser tomada, né, se ele desconfia que um vizinho ou uma própria pessoa que mora na casa dele foi o responsável por essa ação, e que medidas essa pessoa deve tomar, fornecendo a documentação necessária e informações úteis para um processo judicial, né? Que é principalmente o relatório do exame de corpo de delito. E esse relatório, ele deve ser descrito, as lesões elas devem ser descritas de acordo com a traumatologia forense, né? E uma questão preocupante é a falta de conhecimento dos médicos veterinários em relação às ciências forenses e à medicina veterinária legal, porque muitas vezes esses casos eles vão aparecer na rotina e as medidas têm que ser tomadas, né? Não pode deixar passar batido. E a conclusão, então, que a gente pode tirar a partir desse artigo, que os autores tiraram, né, no artigo, é que maus tratos são crimes, né, de acordo com a Lei de Crimes Ambientais, que é a 9.605. Os gatos, eles são a espécie mais afetada, né, nesses crimes de maus tratos. E a conduta do médico veterinário em frente a uma situação de abuso dessas deve ser não se calar, né, fazer um laudo pericial, se for um médico veterinário credenciado para isso, ou um parecer técnico, né, e o exame de corpo de delito, de acordo com a traumatologia forense, né, bem descrito, com a linguagem forense. O médico veterinário ele tem que ser capaz de identificar traumas não acidentais, como lesões assim como lesões que podem ter sido causadas por arma de fogo. Saber atender um animal traumatizado é muito, muito importante, porque essas lesões elas podem ser variáveis, o animal pode estar estável, né, apenas aparecer claudicando com a bala em um local alojada em um local que não causou um grande estrago, que nem foi o caso desse artigo, mas também pode chegar um animal com uma hemorragia intensa, né, correndo sério risco de morte. Os veterinários eles têm que ter um conhecimento em medicina veterinária legal também para saber como parecer, né, em frente a uma situação dessas. E aqui eu botei uma imagem que eu achei legal, né, de um CSI veterinário. E essas foram as referências utilizadas para fazer esse artigo. Muito obrigada a todos.